Será que a nova proporção de 30% de etanol na gasolina vai trazer benefícios em relação à octanagem ou vantagens para o seu bolso? Ou será que essas supostas vantagens serão ofuscadas pelo mau funcionamento de motores monocombustíveis, além do maior consumo de combustível? Vamos analisar o inevitável combustível do futuro e também dar uma olhada nos resultados dos testes do Instituto Mauá. Está procurando por lubrificantes de alta qualidade sem risco de falsificação para sua moto? É na Triple Moto Parts. Fala pessoal, Motos e tal. Antes de mais nada, há algum tempo atrás eu fiz esse vídeo aí na tela para vocês falando sobre o possível aumento do teor de etanol na gasolina para 35%. É um vídeo muito completo, bem aprofundado, inclusive traz muita base do funcionamento e comportamento do motor de acordo com as possíveis proporções de etanol na gasolina. Mas vocês pediram um novo vídeo, pois agora sabemos que esse ano de 2025 teremos um aumento para exatos 30% de etanol na gasolina, sem falar do recente estudo com testes práticos do Instituto Mauá sobre o comportamento de vários veículos com esse combustível. Então vamos analisar as mudanças que isso trará no funcionamento dos motores, injetados e carburados, e até mesmo importados, além de analisar se esse aumento de octanagem realmente fará alguma diferença. Uma observação é que esse combustível está sendo chamado de E30, sigla para 30% de etanol, pois querendo ou não, já não podemos mais considerá-lo simplesmente gasolina. Para começar, você precisa entender que seu motor trabalha com uma mistura de ar e combustível, afinal estamos falando de motor a combustão, e para termos combustão, precisamos de comburente, o oxigênio, o combustível e uma forma de ignição, que nos nossos motores é dado pela vela de ignição. O combustível é dosado de acordo com a quantidade de ar que o motor admite. Isso é feito pelo carburador ou injeção eletrônica. Mas a relação entre ar e combustível é diferente para etanol e gasolina. Para termos uma mistura perfeita, chamada de mistura estequiométrica, com etanol precisamos de 1 parte de combustível para 9 partes de ar. Mas para termos uma mistura estequiométrica com gasolina pura, precisamos de 15 partes de ar para 1 parte de combustível. Ou seja, em um mesmo cenário, repare que precisamos de muito mais etanol para chegar à mistura estequiométrica em relação à gasolina. Por isso, motores a álcool naturalmente consomem mais. Quanto mais etanol for adicionado na gasolina, maior a necessidade de aumentar a dosagem de combustível em relação ao ar emitido pelo motor. Assim, com a gasolina atual contendo 27% de etanol, precisamos de 3,3 partes de ar por 1 parte de combustível. Lembrando que estamos falando sobre uma mistura perfeita. Caso tenhamos menos combustível do que o necessário, chamamos essa mistura de mistura pobre, que traz melhor controle de poluentes, mas aumenta a temperatura de trabalho do motor. Caso tenhamos excesso de combustível, chamamos de mistura rica, que faz o motor trabalhar mais frio, mas aumenta as emissões de poluente. Por isso, infelizmente, motores atuais costumam trabalhar com mistura mais pobre. Inclusive o canal tem um vídeo aí mostrando como essa mistura mais pobre pelas normas de emissões vem prejudicando o funcionamento de motores arrefecidos a ar. Usando os mesmos parâmetros anteriores, podemos dizer que com a nova proporção de 30% de etanol na gasolina, teremos a necessidade de mais combustível na mistura, o que resultará em torno de 2,9 partes de ar para 1 parte de combustível. É claro que isso irá variar de calibragem que há de motor para motor, mas o fato é que com o E30, a dosagem de combustível em relação ao ar emitido deverá aumentar. Ou seja, querendo ou não, com o novo combustível E30, o consumo de combustível irá aumentar simplesmente pelo fato da nova proporção da mistura ar-combustível. Pode ser pouco, mas irá aumentar. E nesse ponto, vemos que um dos argumentos em favor ao E30, que é reduzir os gastos para nosso bolso com combustível, não faz tanto sentido, pois para isso se tornar realidade, sabendo que o etanol é mais barato, seria necessário um reajuste para diminuição proporcional no preço desse combustível, o que eu duvido muito que irá acontecer. Continuando no assunto da relação ar-combustível, temos outro problema. O motor flex tem a capacidade de lidar com diferentes proporções de etanol na gasolina, adequando a mistura ar e combustível para que sempre esteja dentro do planejado pelo fabricante. Mas infelizmente isso não ocorre em motores monocombustíveis, seja injetado ou carburado. Em motores monocombustíveis carburados, a dosagem do combustível é feita através de giclês, que possuem uma vazão fixa de combustível através do diâmetro do seu furo.
O carburador vem regulado com os giclês para proporcionar a mistura ar-combustível com o combustível da época em que o veículo foi lançado, que em carros ocorreu até o fim da década de 90, por outro lado, em motos até 2023. Portanto, com o acréscimo de etanol na gasolina, o carburador, mantendo a mistura para a qual foi planejado, entregará cada vez mais uma mistura pobre para o motor, o que pode ser resolvido com giclês adequados, ou seja, apesar de um pouco chato, é possível ajustar carburadores para o E30. É claro que teremos mais alguns problemas que vamos retratar mais para frente nesse vídeo. Por outro lado, veículos monocombustíveis injetados terão reações bem diferentes de acordo com o modelo e tecnologia da injeção. Veículos monocombustíveis nacionais novos provavelmente aceitarão bem essa mistura, tendo apenas um maior consumo. O problema estará em veículos mais antigos, onde a injeção era limitada, não conseguindo se adequar a um maior teor de etanol na gasolina, o que resultará em uma mistura extremamente pobre, com perda de potência, falhas, consumo excessivo pelo não aproveitamento da mistura, o que podemos notar em trechos dos estudos feitos pelo Instituto Mauá. Em veículos importados que são tropicalizados para a gasolina atual com 27% de etanol, com pouca margem de correção, também podem ocorrer mau funcionamento e superaquecimento por uma mistura mais pobre, o que será sentido especialmente em motores arrefecidos a ar, como muitas motos. No teste do Instituto Mauá, apesar das evidentes falhas classificadas como insignificantes, deixou muitas dúvidas abertas, como por exemplo, qual será o resultado de motores arrefecidos a ar que já trabalham em temperaturas altíssimas? Qual será o resultado a longo prazo? Até o momento, essas questões ficaram sem respostas. Apesar disso, após o E30 estar disponível em postos, todos os veículos importados oficialmente devem ser tropicalizados para o E30. Agora, vamos falar sobre octanagem? Só peço que se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar seu like aí no vídeo, hein? Mas agora, deixando a mistura ar e combustível de lado, uma dúvida recorrente é sobre a octanagem do combustível. Ela vai aumentar? E isso vai trazer algum benefício? Sim, pessoal, ela vai aumentar. A octanagem é a resistência do combustível à detonação e pré-ignição, onde o combustível pode inflamar sozinho na câmara de combustão antes da faísca, famosa pré-ignição, ou criar uma segunda frente de chama durante a combustão, a famosa detonação, o que é extremamente prejudicial para o motor. Hoje, nossa gasolina comum com 27% de etanol possui octanagem de 92 RON, e com 30% de etanol alcançará aproximadamente 92,7 a 93 RON, o que trará vantagens para os motores flex downsize aspirados e sobrealimentados, diminuindo a chance de pré-ignição e detonação, e também trará vantagens para motores monocombustíveis, que conseguirem se adequar a essa nova mistura. Mas é difícil saber se esse pequeno aumento de octanagem trará benefícios aos motores que não se adequarem a essa nova mistura, já que estarão com uma mistura mais pobre e, consequentemente, uma maior temperatura na câmara de combustão, aumentando o risco de pré-ignição. E aposto que muitos devem estar se perguntando se ganharão algum ponto em desempenho, já que temos mais etanol na gasolina. Mas na verdade, o aumento da potência utilizando etanol vem de uma combinação de fatores, como a taxa de compressão e ponto de ignição. A taxa de compressão é a quantidade de vezes que a mistura será comprimida em relação ao seu volume total durante o ciclo de compressão. O álcool exige uma taxa de 12 a 15 por 1. Já a gasolina comum, uma taxa de 8 a 11,5 por 1. O problema é que a taxa de compressão é fixa e não pode variar para cada combustível. Assim, um motor deve ter uma taxa específica para o combustível que será usado. Motores flex costumam usar uma taxa intermediária, por isso não são tão eficientes como um motor dedicado a somente um dos combustíveis. O lado bom é que motores com taxa acima de 9 por 1 já conseguem trabalhar muito bem com etanol, mesmo não aproveitando todo o poder energético da mistura, e motores a gasolina com maior potência específica estão vindo com taxas em torno de 12 por 1. Mas o verdadeiro motivo que faz motores flex ganharem potência com etanol é o avanço do ponto de ignição. A faísca da vela deve ocorrer momentos antes do pistão atingir o ponto morto superior, pois a combustão é progressiva. Quanto mais adiantado o ponto de ignição, melhor o aproveitamento da combustão, mas também maior a pressão dentro da câmara, o que pode levar à detonação. Como o álcool tem muito mais resistência à detonação que a gasolina, ele suporta mais ponto de ignição. Em um motor flex, o ponto é ajustado de acordo com o combustível que é colocado.
pois a injeção mescla os mapas de gasolina e etanol. Mas em um motor monocombustível isso não vai acontecer. Ele já trabalha com o ponto próprio para a gasolina, isso quando não retira ponto por haver detonação. A maioria dos motores monocombustíveis não tem curva de avanço acima do que o necessário para a gasolina, e a maioria dos motores de moto sequer tem sensor de detonação, portanto não esperem nenhum aumento de desempenho. Eu preciso lembrar que o etanol que é adicionado à gasolina não é o mesmo etanol que você pode encontrar nos postos para abastecimento. O etanol de posto é o famoso E95, onde temos 5% de água na sua composição devido ao seu processo de fabricação, o que pode atacar peças não preparadas para ele, além da contaminação do óleo lubrificante pelo efeito blow-by, mas por outro lado ajuda no resfriamento da câmara de combustão, sem falar no auxílio da limpeza da superfície dos pistões. Agora, o etanol adicionado na gasolina é o famoso álcool anidro, onde temos apenas 0,4% de água, o que diminui os riscos de oxidação para os motores que não possuem peças preparadas para o etanol comum. Mas infelizmente, o álcool traz naturalmente maior contaminação, e com sua maior proporção na gasolina deve reduzir o prazo de trocas de filtros de combustível, além de aumentar a contaminação dos bicos injetores. Mas diante dessa inevitável mudança, o que deve ser feito em motores monocombustíveis que não se adaptarem e apresentarem falhas? Como dito, apesar da grande preocupação das pessoas com os motores carburados, eles serão os mais fáceis de se adaptar. Basta regular o carburador para aumentar a dosagem de combustível. Inclusive, segundo o Instituto Mauá, algumas motocicletas carburadas tiveram dificuldade na partida a frio, mas eu me pergunto se houve algum ajuste pelo menos no parafuso de mistura. Já em motores injetados que não se adequarem à mistura, infelizmente, a solução acaba sendo mais cara e complexa. Pode ser usado sistemas de piggyback na sonda lambda para forçar o enriquecimento da mistura, ou então módulos intermediários entre o módulo de injeção e os bicos para aumentar o tempo de abertura dos bicos para enriquecer a mistura. O que é já bem conhecido em motos, como por exemplo os Fuel-X ou Headline. E por fim, em último caso, pode ser feito um remap na injeção, melhorando tanto a mistura ar e combustível quanto aumentando o avanço do ponto de ignição, para além da adequação ao novo combustível poder aproveitar ao máximo com desempenho a nova mistura. E para sua tristeza, em qualquer cenário, o consumo irá aumentar. Bom pessoal, infelizmente não tem muito o que dizer, em breve a prática vai mostrar a realidade. Mas se seu veículo é carburado, está na hora de alguns ajustes. Espero que esse vídeo tenha te dado alguma luz. Por favor, não se esqueça de deixar seu like e seu hype aí para apoiar o canal. Comente o que você acha dessa nova mistura. Considere apoiar o canal se tornando um membro a partir de R$ 2,99 por mês ou através do Apoie-se com link aí na descrição. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!